a acariação. Confira. Quando houve a reunião na Bahia e o ponto específico daquela reunião relatado pelo Almada no depoimento à Polícia Federal é de que ali o ponto específico foi o debate acerca dos pontos de votação, sobretudo os pontos aonde o então candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, teria uma proeminência maior de votos. O Almada coloca isso de forma clara e diz que não foi apenas uma visita, por exemplo, a órgãos ali em construção da Polícia Federal. O Anderson Torres afirma nesta comissão que isso não é verdade. Eu estou protocolando, inclusive, uma acariação entre os dois para que a gente possa dirimir esses fatos e, portanto, trazer ao conhecimento desta comissão que realmente ocorreu naquele dia, que foi um dia muito importante. Tá aí, o Almada disse, olha, a reunião lá era para tratar mesmo do bloqueio, das regiões onde o Lula era mais votado, das ações, do que a gente viu na prática. E hoje na CPI, o Anderson Torres disse, não, eu fui lá visitar a obra do prédio da PRF lá na Bahia. E aí a senadora quer colocar os dois frente a frente para saber. Quem está faltando com a verdade, Apoliana? Olha, Ananias, essa é uma história bem cabulosa, né? Porque, assim, depois do 8 de janeiro, né, na sequência aqui da gravidade dos fatos que envolvem desde os ataques às urnas eletrônicas e o que aconteceu lá em Brasília, eu acho que o dia da eleição, essa operação da Polícia Rodoviária Federal, ela, na minha opinião, é o segundo fato mais importante, porque ali foi, se ficar comprovado que houve uma ordem expressa para esse bloqueio de estradas com o intuito de impedir eleitores de Lula a chegarem às sessões de votação, é uma clara tentativa de manipulação do resultado das urnas naquele domingo. Então, assim, depois que o resultado saiu, teve aquela tentativa de golpe expressa na minuta, e antes teve essa tentativa. Então, a senadora Elisiane, ela é muito assertiva quando ela pede para que sejam confrontadas essas versões, e eu acho que a gente vai conseguir chegar, de fato, no objetivo dessa dupla, né? O que Anderson queria, o que o diretor da Polícia Rodoviária lá da Bahia teve que fazer por ordem de Anderson, se houve uma ordem de fato. Então, é muito grave se ficar comprovado essa tentativa de interferência no resultado das urnas. França? Olha, Ananias, é mais um depoimento que, ao meu ver, foi inservível, como alguns outros da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Mas o que chama a atenção é que o Anderson Torres, ele praticamente não esclareceu pontos que são importantíssimos nessa apuração, nessa investigação, como o ponto que diz respeito à antecipação das suas férias, porque as férias de Anderson Torres não seriam nesse período em que ele tirou, quando ocorreram os atos golpistas do dia 8 de janeiro, tanto que ele havia acabado praticamente de assumir a Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Então ele não esclareceu isso, não esclareceu também a responsabilidade da Secretaria na segurança naquele momento, ali na região do Palácio do Planalto, dos demais poderes. Então, realmente foi um depoimento que faltou. Faltou ele responder com mais afinco aos questionamentos dos parlamentares, por mais que tenha sido garantido o direito dele ficar em silêncio em relação aos questionamentos que poderiam implicar a ele fatos que podem complicar a sua situação no inquérito ao qual ele já é alvo, tanto que ele está preso. Mas Anderson Torres, ele mostra mais uma vez que está ali bem alinhado a outras figuras bolsonaristas. Ele não se mostra disposto a falar, não se mostra disposto a esclarecer e quer passar aquela impressão de que é um inocente, que foi colocado nesse cenário sem ter qualquer conhecimento do que poderia ter acontecido, sendo que ele era, até pouco tempo atrás, ministro da Defesa e era também secretário de Segurança no momento da invasão da sede dos três poderes. Então, essa narrativa de inocente, de chapeuzinho vermelho do Anderson Torres, não cola, né, Luiz? Matheus. Lanias, coincidência ou não essa visita dele até a Bahia, né, para conversar com o ex-superintendente da Polícia Rodoviária Federal, deve ser apurada, porque a gente acabou observando diversos fatos que
culminaram aí com essa tentativa de manipulação dos resultados das eleições. E eu concordo aqui com o Francis porque a gente está vendo a cada dia que passa no decorrer dessa CPI, são argumentos vagos, né, que não estão tendo serventia para que se possa ter de fato uma resposta do que aconteceu nesse atentado contra o nosso sistema eleitoral e também com todo esse conjunto político aqui no Brasil. Ananias, Sim. Até porque a CPI do Congresso está requentando depoimentos, temas que já foram tratados, inclusive na CPI lá do Distrito Federal, da Câmara Distrital, e também na investigação que o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal já estão aí com ela bem adiantada. Então, a CPI perde também por essa questão temporal, porque já começou bem depois da apuração de outros colegiados. Eu acho que essa iniciativa da cariação pode trazer uma novidade para esse fato que é muito grave, que é essa tentativa de inviabilizar eleitores de votar. E os e-mails surgiram na CPI também. Sim, e é impressionante como, uma vez ministro, ele aparentemente tentou mudar o resultado da eleição no segundo turno, usando um aparato estatal. Um aparato estatal, uma corporação respeitável e respeitosa, como é a Polícia Rodoviária Federal, manchando a imagem da corporação, inclusive, comprometendo a imagem. E depois, uma vez nomeado secretário de Segurança do Distrito Federal, aí é mais grave ainda, tão grave quanto, né? Ele se omitiu, negligenciou o que se configura uma ajuda a uma tentativa de golpe. Então, ele errou duplamente como ministro e como secretário, e não são crimes quaisquer. São crimes contra a democracia. A tornozeleira deve continuar precisando de uma carga 8 da noite, né? Porque, viu, Matheus, mesmo que houvesse carga, Já tinha tomado entre as medidas restritivas está... Tem que estar em casa, né? Isso.